Olá, amados, nós estamos na conferência Pastor Discipulando Pastor. E desta vez eu estou recebendo aqui o meu amigo Alain Brizotti, um homem de Deus, que sempre que nós o convidamos, ele prontamente nos atende. E por que nós o convidamos? Porque ele é um homem que carrega uma mensagem e Deus o tem usado como mestre da palavra. É alguém que realmente se preocupa em dar o seu melhor na transmissão das Escrituras e de uma forma muito inteligente. Quero te agradecer, Alain Brizotti, por ter vindo. Muito obrigado. Deixa já a sua saudação com a nossa audiência aí. Eu que agradeço, pastor. É uma honra estar aqui. Esse evento é espetacular. Eu deixo um abraço a todos vocês. Quero dizer que, além da honra de estar aqui, para mim, eu fico nas duas pontas. Ministro e sou ministrado, porque é uma dimensão muito grande de conhecimento, de network, de conversação, convivência que a gente tem com as pessoas. Eu agradeço, pastor, a honra que o senhor sempre me dá. Prazer é nosso. Alain Brizotti é casado com a Mari. Com a Mari. Você tem um ou dois filhos? Um filho, Eduardo. Um filho, Eduardo. Bom, gente, o Alain Brizotti, ele é um mestre da palavra. Ele é um pesquisador da palavra. E eu vou fazer uma pergunta para ele nessa direção. Como você vê a igreja brasileira hoje em termos de conhecimento teológico? Alguns dizem que a nossa igreja ela tem a dimensão do mar, mas a profundidade teológica de uma piscina. Você concorda com isso? Pastor, infelizmente isso tem sido uma constante. Eu percebo que está surgindo um movimento para tirar esse tipo de coisa. Já há um despertamento maior para ler, para pesquisar. A gente tem percebido um crescimento, uma vontade de aprender, de buscar coisas novas. E uma coisa que tem me alegrado o coração é que os nossos pastores estão despertando para isso. Então, estão investindo mais nas pessoas da igreja, nos jovens que querem aprender. Está se percebendo que essa próxima geração, que é a geração toda linkada, conectada e plugada, é uma geração que não aceita qualquer coisa. Então, tudo que você fala, ainda que seja uma frase, ela é elevada a milésima potência numa incrível fração de segundos. Até porque hoje você está pregando, o pessoal está pesquisando no Google se é verdade. Exatamente. Você consegue medir se a sua mensagem está mais ou menos pelas hashtags que são criadas. Né? Então, à medida que a gente vai crescendo, vai vendo que essa geração é uma geração que, ao mesmo tempo em que ela é rápida, dinâmica, na linguagem do Zygmunt Bauman, é fluida, líquida, ela também é uma geração que ainda tem um certo receio. Então, nós estamos num momento de transição. E esse momento não pode ser estragado, daí a importância de que os nossos púlpitos deem sempre o melhor. Muito legal, e o que você falou é uma verdade, não é? O Luciano Subirá disse para todos nós que algumas pessoas só conseguem ver o lado ruim do que está acontecendo e se esquece que existe meio copo cheio. Aí ele até usou essa expressão, né? Tem pessoas que focam tanto a parte vazia do copo que se esquece de dar valor também àquela parte cheia do copo, ou seja, há algo positivo que Deus está fazendo, é o que você falou. E uma das coisas positivas que está acontecendo é esse espaço que você está tendo, que o Eduardo Reis está tendo, que o Luciano Subirá está tendo, de nos púlpitos pregar uma mensagem com um pouco mais de profundidade, clareza e de inteligência teológica, de espiritualidade inteligente. Agora, qual o conselho que você daria para aqueles que estão estudando, porque também sente esta vocação de ser um pregador, de ser um mestre da palavra? Porque é comum, quando um aluno sai do seminário teológico, ele, por um tempo, achar que sabe mais do que todo mundo. E eu sei que isso é perigoso. Qual o conselho que você daria para esses jovens que estão estudando e se preparando porque se inspiram em você e em outros pregadores para ser também o mestre da palavra? Pastor, eu acredito que ele não pode ter medo de pensar. Só que ele não pode também ficar só no pensar. Porque o nosso grande problema quando se mexe com teologia é que alguns ficam roendo ossos. Então eles se transformam numa espécie de dicionário ambulante. Eles só falam em conceitos, eles falam uma língua que ninguém mais entende. Sopa de letrinhas, né? Os caras não conseguem evoluir para uma coisa que é a mescla perfeita entre o conhecimento e a graça.
pessoal que entra no seminário, eu passei pro seminário, a gente bica que no seminário tem 4 Cs, a letra C. O cara entra crente no primeiro ano. No segundo ano ele fica crítico, no terceiro ano cético, no único cínico, no último. Alguns voltam a ficar crentes, e aí são os crentes que a gente precisa. Gente que se aprofunde no conhecimento da palavra, mas não se esqueça de temperar isso com a espiritualidade leve e profunda, que vai te levar à profundidade, mas não vai te matar afogado lá. Vamos deixar uma dica de um livro, certo? De um livro e um autor, ou 2, quem sabe, que você entende que seria muito importante para um estudioso da palavra ler, conhecer. Olha, tem um livro que eu gosto muito, que é do pastor Hernandes Dias Lopes, De Pastor a Pastor. Esse livro é extraordinário, é um livro que mexe muito com muita gente, um livro muito forte. Eu gosto muito de deixar mais o autor, porque você procura o que você achar desses autores como Eugene Peterson, Martin Lloyd-Jones, John Stott. São autores que têm uma profundidade muito grande e ao mesmo tempo uma linguagem de fácil assimilação. Então tem muita coisa boa para se ler, e tem um livro que é o tipo de livro que ele desperta você uma grandiosidade, que é um livro do Philip Yancey, chama Maravilhosa Graça. Esse livro é extraordinário, e se você não chorar, pode encomendar o seu velório. É verdade. Bom, gente, toda terça-feira eu deixo aqui no meu canal uma dica antidivórcio. Como eu sei que o Alain Brizotti tem alguns livros voltados para família, para casais, hoje não sou eu quem vou dar a dica antidivórcio. Hoje vou dar aqui uns 5 minutinhos para o Alain Brizotti dar a você uma palavra que tem tudo a ver com dica anti-separação, antidivórcio, ok? Qual a palavra então, Alain Brizotti? Converse, e converse muito. Uma das coisas que mais favorecem separação, cisão, ruptura, divórcio é essa morte das palavras. Eu costumo dizer, pastor, que o divórcio nada mais é do que a morte das palavras, daquela comunicação que foi interrompida, daquilo que não foi dito. Dizem que se alguém perguntar, aquele casamento morreu de quê? Morreu enforcado pelas palavras que não foram ditas. Então converse, abra o coração, diálogo. Conversar é versar com, fazer versos juntos para que a vida faça sentido. O problema dos casais de hoje é que vivem atolados numa série de coisas e não há tempo para conversar. E conversar não é só a troca de palavras. As palavras são apenas um endereço, o começo. As palavras são a introdução da coisa. Elas podem se tornar apenas o começo do entrelaçar dos dedos, do caminhar junto, do olho no olho, de se propor ideias, de discordar e concordar. Todas essas palavras, concordar, discordar, tem a mesma raiz no latim, core, coração. Então, quando você conversa, você mostra seu coração. Quem não conversa, casais que não conversam, sepultam os corações na distância do fato. Então, o que fica existindo é apenas uma série de coisas, mas não existe a alegria da palavra. Então, conversem muito, porque à medida que vocês conversam, nascem outras possibilidades de ser, inclusive de solucionar problemas. Lindo, hein? E poético ainda, hein? Grande Alain Brizotti. Alain Brizotti, foi um prazer muito grande. Obrigado por ter vindo e obrigado por sempre atender o nosso convite. Foi uma alegria muito grande. Eu que agradeço. Obrigado. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei, ok? Deixe sua pergunta, deixe o seu comentário. Não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa receber toda terça-feira, ou seja, toda semana você vai receber aí no seu e-mail aqueles vídeos que nós postamos, ok? Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.